Olá, pessoal. Eu sou a professora Luciana Araújo e hoje a gente vai conversar sobre um aplicativo chamado Make It. Esse aplicativo permite criar e compartilhar atividades com os estudantes e pode ser bastante útil no ensino remoto e híbrido também. Ele nos traz muitas opções para a gente fazer a adaptação curricular, ou seja, levar os conteúdos curriculares para o estudante de uma maneira mais individualizada, respeitando suas habilidades e seus interesses. Então, vamos ver aqui algumas dessas possibilidades. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer quando instalar o aplicativo é criar uma conta. Assim que você abrir, vai aparecer essa tela, você escolhe Educador, insere nome, e-mail e senha, e com essa conta você vai utilizar todos os benefícios gratuitos do aplicativo. Depois aparece essa tela perguntando qual a sua área de trabalho, e aí você já entra na tela inicial do aplicativo, que é essa aí que você está vendo, com vários projetos já prontos que o aplicativo traz. Um detalhe sobre esses projetos que já vêm prontos é que todos eles estão em inglês ou espanhol, mas o aplicativo permite que você edite e coloque na sua linguagem, adicione elementos, personalize por completo cada projeto. Vamos editar esse projeto de cores, por exemplo. Quando eu clicar em cima do projeto, ele vai perguntar se eu quero editar ou jogar. Eu vou clicar em editar. E aí você está vendo que está tudo em inglês, mas aí basta eu colocar o dedo em cima da frase que eu quero editar, ele já vai abrir a caixa de texto para que eu coloque o texto em português. Olha, eu já mudei o texto para português no meu primeiro slide, mas se eu olhar à esquerda, eu vou ver que tem outros slides e todos eles fazem parte da mesma atividade. Então, eu vou prosseguir mudando os textos, nesse caso as cores, colocando os nomes em português. Enquanto eu vou fazendo esse processo de edição, eu vou conhecendo todas as possibilidades que o aplicativo me traz para quando eu for fazer as minhas próprias atividades. Olha, já mudei todos os meus slides para português e agora estou no modo de visualização, que é para eu testar como a criança vai ver essa atividade quando ela receber. Uma coisa importante é que eu posso configurar o aplicativo para que a criança receba um incentivo visual e auditivo para toda vez que ela acertar uma parte da tarefa ou concluir a tarefa inteira também. Clicando no ícone da engrenagem na parte superior direita da tela, você pode acessar as configurações e mudar o reforço positivo, os incentivos sonoros e outras funcionalidades. As atividades que já vêm prontas no aplicativo têm os seguintes temas: emoções, letras, formas, somas, partes do corpo e alguns quizzes sobre dinossauros, mamíferos, geografia, multiplicação, sistema solar e espanhol. Todos eles muito fáceis de serem editados. Então vamos criar agora os nossos projetos, certo? Aqui no menu à esquerda da tela você tem o botão com todos os seus projetos, depois os projetos partilhados, jogos, questionários e logo abaixo tem um botão Novo Projeto. Repare que ele me pergunta se eu quero criar um jogo ou um questionário. Depois a gente vai ver a diferença entre eles, mas agora eu vou escolher jogos. E aí eu vou criar esse projeto novo aqui para que a gente tenha uma ideia das possibilidades, do que eu posso criar e como eu posso criar. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é escolher um modelo de layout que vai servir de fundo para todas as minhas atividades. Depois ele vai me dar 16 tipos de opções diferentes de atividades organizadas previamente de acordo com uma certa lógica. Então, por exemplo, são atividades de ligar, escrever, escolher a resposta certa, desenhar, quebra-cabeças e vários outros tipos. A gente vai ver agora cada um. Se você escolheu uma dessas atividades, mas não gostou, se arrependeu, não tem problema. Basta você ficar clicando em cima da atividade, pressionando ali aquele quadradinho vermelho até aparecer esse menu, depois selecionar excluir e pronto. Vai aparecer uma janela, você exclui e aí é só selecionar outra atividade. Eu vou começar com um slide em branco, que é uma espécie de capa, que é a maneira ideal da gente começar todas as nossas atividades. E no menu eu posso escolher inserir texto, mudar a cor e o enquadramento desse texto. Também posso escolher som.
E aí eu posso escolher um som do meu celular, um som da biblioteca do aplicativo ou gravar o meu próprio som. Nesse caso, eu vou escolher gravar meu próprio som para que o estudante escute a minha voz dizendo o título da atividade. Oi, Pedro. Hoje nós vamos estudar sobre meios de transporte. E eu também posso adicionar um link, uma página da internet. Agora eu vou selecionar uma imagem. Então, eu seleciono lá no menu, depois clico nesse ícone da imagem e agora eu posso selecionar uma imagem do meu celular na galeria, buscar uma imagem online ou também posso selecionar uma imagem na biblioteca de imagens do Make, que é imensa e tem opções muito legais. Na biblioteca do Make, as imagens estão organizadas por subcategorias. Então, aí, por exemplo, eu cliquei em animais e tem os mamíferos, as aves, os peixes, os insetos, os animais selvagens, animais domésticos. No caso das cores também, você pode selecionar o tipo de objeto que você quer que apareça a cor. Então, é muito fácil navegar por essa biblioteca de imagens. Fica bem intuitivo você fazer uma busca pelo tipo de imagem que você está procurando. Vocês estão vendo aí algumas opções, né? Além de corpo humano, rotinas, meio ambiente, emojis, música, dinossauros, ciclos da vida, clima, meios de transporte, esportes, vestuário, profissões, geografia, ciências, espaço, dinheiro, horas, objetos, feriados, que no caso é Natal, Dia das Mães, e ícones com botões. Eu tenho também uma biblioteca de sons no aplicativo. Nessa biblioteca eu tenho sons em inglês e espanhol, que eu não vou usar muito, a não ser que eu seja professora de inglês ou de espanhol, né? Mas também tenho sons de animais domésticos, animais selvagens, meios de transporte e instrumentos musicais. Agora é só fazer os ajustes. E para eu saber o que a criança vai ver exatamente, eu vou no botão de play lá em cima no canto direito e vejo como ela vai visualizar a atividade. Oi, Pedro. Hoje nós vamos estudar sobre meios de transporte. Uma outra possibilidade interessante é mostrar instruções na sua atividade. Você vai no menu acima à direita e aí seleciona esse modo mostrar instruções. Você pode digitar um texto ou pode gravar as instruções com a sua voz também. E aí elas vão aparecer como um post-it antes de cada atividade. A lógica de criação desse aplicativo é muito parecida com a do PowerPoint, por exemplo. Então, você tem um slide inicial e para adicionar um slide novo, você vai nesse ícone na esquerda inferior da tela. Basta clicar nesse sinalzinho de mais e ele vai lhe dar novamente 16 tipos de opções de atividades para adicionar. Aqui eu criei um jogo da memória, só com imagens do próprio aplicativo, da galeria dele. E agora eu estou criando uma atividade de tocar no objeto que se pede. Eu quero que a criança toque naquele meio de transporte que não é poluente. Então, eu selecionei a imagem da bicicleta, adiciono o texto e outros objetos para que a criança possa escolher entre eles qual é a opção certa. Então, ela vai ficar assim. Agora, eu estou criando uma atividade que é para a criança escrever uma letra do alfabeto. E eu quero mostrar para vocês como é que a gente faz para apagar uma imagem ou outro elemento. Basta você clicar em cima do elemento, depois você vai nesse ícone aí onde tem desenhado uma lixeira, clica nele e pronto. Você apaga a imagem, o som ou qualquer elemento que você colocou na atividade. Para essa atividade é interessante você colocar instruções para que a criança saiba exatamente o que fazer para realizá-la. Essa atividade de separar entre caixas nos dá muitas possibilidades pedagógicas. Você pode adicionar quantas caixas você quiser, só clicando ali naquela opção em cima da tela. Depois você clica na caixa para colocar o nome dela. Cada caixa corresponde a uma categoria diferente. Mas agora que eu adicionei a caixa, nenhum objeto está ligado para ela. Então, o que é que eu faço para resolver isso? Eu vou clicar sobre o objeto que eu quero ligar para a caixa e vou procurar lá em cima o menu Meta. Depois é só escolher
em qual caixa eu quero colocar aquele objeto. Nessa tarefa, eu quero que a criança me responda qual é o som que aquele objeto faz, tá? É uma tarefa de discriminação auditiva. Ela vai ouvir o som da sirene e vai ter que marcar o carro da polícia. Se eu quiser adicionar outras opções, é só ir lá em cima e adicionar resposta, e aí eu coloco quantas opções eu quiser. Na tarefa de sequência, eu vou ter que adicionar figuras para que a criança organize, por exemplo, uma sequência temporal. Aqui tem 4 objetos, mas você pode adicionar quantos elementos você quiser. Eu pedi para ela arrumar por ordem alfabética os nomes de cada meio de transporte. Na tarefa de ligar pontos, a primeira coisa que eu tenho que fazer é decidir quantos pontos eu quero que a criança ligue. E aí eu vou adicionando esses pontos. Eu escolhi aqui 10. Depois, eu vou adicionar uma figura e vou arrumar esses pontos ao redor da figura. Então, aqui eu coloquei a figura de um caminhão e agora é só ir ajustando os pontos ao redor dele para que a criança consiga ligá-los. Para a atividade de quebra-cabeça, eu vou procurar uma imagem online. Então, eu estou procurando aí uma imagem de foguete. Vou inserir o texto. Posso colocar algumas imagens de planetas ao redor para decorar. E depois o aplicativo mesmo organiza as peças para que a criança monte o quebra-cabeça. Para criar uma atividade de desenhar, eu vou selecionar uma imagem online e eu vou escolher uma borda para esse meu desenho. A criança então vai ter a opção de alguns lápis de cores e espessuras diferentes para que ela possa fazer o desenho dela. Essa é a opção de atividade para responder uma pergunta. Novamente, você pode adicionar imagens ou sons para que a criança veja, escute e escreva o nome do objeto ou do som que você adicionou. Essa é a opção arrastar palavras. Você começa adicionando quantas palavras você quiser. Aqui eu adicionei 2 palavras porque a minha intenção é trabalhar a consciência fonológica com a terminação dessas palavras. Agora eu vou adicionar imagens que correspondam às palavras que eu escrevi. E quando eu terminar de fazer todos os ajustes, a minha tarefa vai aparecer assim para a criança. Ela vai ter que escolher a palavra lá embaixo e colocar na figura correspondente. Essa é a opção Operação Matemática. Nela eu posso escolher se eu quero que a criança responda qual o resultado de uma soma, subtração, multiplicação ou divisão, ou se eu quero que ela descubra qual é o sinal correto que tem que colocar entre as parcelas ou os fatores. Agora, deixa eu trazer para vocês uma situação que pode ser importante. Imagine que eu criei essa atividade, mas eu quero colocar uma explicação para a criança antes. Então, por exemplo, eu quero colocar um vídeo ensinando como fazer a soma. Mas se eu colocar o vídeo aqui, ele vai ficar muito pequeno, né? Eu quero que ele ocupe um espaço maior, fique mais visível. Então, como é que eu faço isso? É muito fácil. Eu vou no slide anterior ao que eu estava, e aí eu clico em adicionar slide, escolho um totalmente em branco, vou lá no menu e escolho o vídeo. Eu vou escolher um vídeo aqui desse canal que ensina matemática em Libras. Vou copiar o endereço desse vídeo, é bem importante você fazer isso. E aí, quando eu clicar sobre essa imagem do vídeo, ele vai pedir para que eu coloque aí, nesse campo, o endereço do vídeo que eu copiei. Eu posso escolher se eu quero que a criança assista esse vídeo aí mesmo no aplicativo, ou se ao clicar ela seja direcionada para o YouTube. Aqui eu selecionei para ela assistir no próprio aplicativo. Pronto, repare agora que o slide que vem a seguir é aquele da soma que nós fizemos a princípio. Eu vou adicionar essa imagem das mãozinhas para ficar com a mesma estratégia visual do vídeo. E vou colocar a instrução de que primeiro ela deve assistir o vídeo e depois fazer a tarefa. Todas essas atividades vão ficar salvas no mesmo arquivo que eu vou acessar aí no menu Meus Projetos. E eu posso editá-las sempre que eu quiser. Agora vamos falar um pouco sobre os questionários. Eu disse que a gente ia ver a diferença
entre eles e os jogos. Eles são muito parecidos, basicamente você vai selecionar os mesmos elementos. Uma diferença é que ao invés de 16 opções, você tem apenas 10 para os questionários. Mas a principal diferença é que no caso dos jogos, a criança vai apenas fazer a atividade e você não tem como acompanhar. Mas no caso dos questionários, ou quiz, como ele chama aqui, você tem como fazer esse acompanhamento, de ver se ela fez e qual foi o resultado dela naqueles questionários que você colocou. São como testes. E como você faz esse acompanhamento do estudante? Essa é a parte mais importante do vídeo, porque é a parte da interação. Você vai fazer uma sala de aula e no menu à esquerda você está vendo esse botão em vermelho, onde você vai criar a sua sala de recursos digitais, né? Foi o nome que eu dei para a minha sala. E aí você pode configurar, mudar o nome, pode excluir a sala e pode ver o código da sala também nessas opções aí em cima, certo? É muito importante que você saiba qual é esse código, porque é ele que você vai compartilhar com o estudante para que ele tenha acesso às suas atividades. Para que a interação funcione, o estudante vai ter que baixar o Make para o celular dele também. E aí, quando ele for entrar, ele vai ter que clicar aí na opção Estudante, que é esse botão à direita que vocês estão vendo aí. Se você tiver compartilhado algum projeto com esse estudante, vai aparecer aí, em Partilhados comigo. Você vai orientá-lo aí em Salas de Aula e Aderir, que é esse botão que eu mostrei para vocês aí à esquerda. Então, vai abrir essa janela onde ele vai colocar o nome e o código da sala de aula, que é aquele que nós vimos lá no começo. Perceba que quando eu fiz isso, apareceu aqui a sala de recursos digitais. E quando eu habilitar esse estudante lá na minha sala, ele vai imediatamente receber a atividade aqui que eu escolhi. Nesse caso, meio de transporte. E pode acessar imediatamente e começar a jogar. Exatamente aquilo que eu fiz vai aparecer para ele. Se eu quiser acompanhar os resultados desse estudante, eu vou compartilhar o teste, que o aplicativo também chama de questionário ou quiz. E a primeira coisa que ele vai ter que fazer é se identificar, escrevendo o nome dele. Depois é só clicar nesse botão de play, e aí ele vai começar a acessar o meu questionário. E vou poder ver a pontuação não só desse estudante, mas de todos os outros que eu adicionar na sala. Na aba Meus Resultados, ele também vai poder acompanhar quantos pontos ele já fez nas atividades. Voltei aqui para o meu celular com o aplicativo do Educador e você pode ver que na sala de recursos digitais que eu criei, vai aparecer o nome do meu estudante e ao lado tem as atividades que eu quero que ele tenha acesso, que ele veja lá no celular dele. O que eu marcar aqui que aparecer em verde, ele vai ver no celular dele. Uma informação importante. Nesse aplicativo, na versão gratuita, você só tem direito de criar 2 blocos de atividades. Se você tentar criar mais do que isso, ele vai dar essa mensagem direcionando você para o aplicativo pago. Mas não tem problema nenhum. O que é que você vai fazer? Vai criar 2 blocos de atividades, um só para jogos e outro só para questionários. No meu exemplo aqui, eu criei o primeiro de meios de transporte para jogos e o segundo de teste para questionários. Então, todas as vezes que eu quiser, eu vou editar esses blocos de atividades com atividades novas e poder mandar para o meu estudante tantas vezes quanto eu queira. Não tem um limite de vezes para você editar esses blocos de atividades. Caso você queira compartilhar uma atividade com alguém que não esteja na sua sala de aula, é só clicar nesse botão, você vai receber o código e o link para a atividade, para o projeto, e aí você pode partilhar no seu WhatsApp com qualquer pessoa que você quiser. Depois que as crianças tiverem realizado as atividades, os questionários, você vai poder acompanhar aqui nessas abas Resultados e Estatísticas. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que esse aplicativo venha servir para fazer atividades estimulantes para os seus estudantes e que venha a ser uma ferramenta de adaptação curricular interessante na prática de vocês. Tchau, até o próximo vídeo.